Oi, gente. Vamos ver o primeiro a dar um oi. Olá, olá. Hoje é dia 23 de agosto, domingo, 5 da tarde. É um prazer ter vocês de novo aqui. Agora que eu tô vendo, meu cabelo parece realmente dar uma falta cada dia mais. Mas, vamos deixando as pessoas chegando. Essa é a banquinha, eu acho que de número 5, se alguém puder me lembrar aqui, mas eu acho que a banquinha de número 5, a gente teve ontem a banquinha ao avesso com a Karina Kushnir. Se vocês ainda não puderam assistir, eu recomendo muito que assistam. Foi uma coisa tão maravilhosa com ela, porque ao mesmo tempo tão delicado e tão intenso sobre a vida das mulheres cuidadoras na ciência, o que representa ser uma mulher em torno de seus 50, 45, 55 anos e ter enfrentado toda essa transição demográfica da academia brasileira, e mesmo com todos os privilégios de ser uma mulher branca no Brasil. Vale muito a conversa e, ao mesmo tempo, o final, que acabou ficando para o finalzinho, a conversa sobre arte e sobre desenho. A gente tem um tema para hoje. Eu queria, nos primeiros 5 minutos, lembrar o nosso tema de hoje, arriscar fazer uma proposta para o tema da semana que vem, para ver se funciona a gente anunciar o tema, ou se é melhor deixar a multidão se mover e a gente até quarta-feira definir. Eu queria tentar experimentar de outro jeito, quem sabe daí talvez sugerir algumas leituras e a gente avaliar juntos semana que vem se é melhor ter um tema já pré-determinado no sábado anterior. Então eu queria começar por aqui com essa proposta. Eu estou deixando os comentários seguirem, aí depois eu tiro que né, as pessoas reclamam, sei lá o quê. Então, a minha proposta, a banquinha de ontem você encontra aqui próprio no Instagram. Todas as banquinhas ficam salvas aqui. As ao avesso, as banquinhas de verdade, tá? E se tiverem novas ideias para continuar com a Karina ou com outras pessoas pra gente fazer banquinha ao avesso, eu tenho o maior prazer. Mas vamos lá. A minha proposta para o sábado que vem era que nós discutíssemos cronograma. Como montar um cronograma, o que pensar sobre o cronograma. A ideia, obviamente, não é minha, surgiu por aqui. Pode parecer que é um tema tão simplório para uma banquinha inteira, mas vamos ver. Se for tempo demais para falar de algo que pode ser bastante objetivo, eu invento outro tema no meio e a gente conversa, mas aí eu tentaria organizar alguma leitura, alguma coisa para o sábado que vem sobre cronograma. Pode ser? As banquinhas anteriores, eu vou pular aqui com a Karina de ontem, porque isso, é uma curva, né? Que foi a banquinha ao avesso. Nós já conversamos aqui sobre como fazer mapas de conceitos, mapas de autoras, como construir essa confusão de um mapa que está na nossa cabeça, de percursos, de cartografias, e organizar em um mapa. Nós fizemos uma banquinha sobre procrastinação e eu acho que muitos de vocês viram quanto essa semana, para mim, particularmente, foi muito intensa. Eu trabalho, né, gente? Eu vivo por aqui pelo Instagram, pelo Twitter, e dando entrevista, mas eu trabalho muito com horário. Então, foi uma reviravolta no meu tempo da vida. E foi uma semana em que eu tive que colocar em prática o que, conversando com vocês, me deu um senso de dever de que eu podia me organizar na desorganização que eu estava vivendo, com tudo o que aconteceu com o horror dessa menininha violentada.
E eu coloquei em prática o uso do Pomodoro. Então eu queria dizer que há momentos que não importa o quanto treinada para ser uma maratonista na vida acadêmica você esteja, essa é uma técnica que ajuda a dizer, cara, durante 25 minutos eu não vou atender, eu não vou conversar com o jornalista, eu não vou ver aonde está indo a controvérsia toda que passou pelo desenho do Ramon e meu essa semana por aqui no Instagram. E aí quando eu tiver os meus 5, 10 minutos de pausa, eu volto e vou me resolver. E me ajudou muito, eu consegui me reorganizar. E também me ajudou muito a fazer o mapa. Eu estou nesse momento escrevendo um artigo curtinho, pensando uma ideia de antropologia da casa e tendo esse caso concreto da menininha, e toda hora eu volto, assim, cada 2 ou 3 horas, para o mapa para dizer para onde está indo e qual o Pomodoro. Então eu queria dizer que eu estou me transformando também num experimento dessa comunidade, que a comunidade não é só de uma mão daqui para aí, né? O grupo cria um sentimento de pertencimento de que nós podemos funcionar. A proposta de hoje, que é sobre o uso de como é que a língua portuguesa nos trai, o uso do arroba, da barra, do e sobre qual seria a voz do texto. Antes de chegar aí, só lembrar algumas das regras das nossas banquinhas. Não sei nem se vale regra, se alguém quiser me sugerir outra palavra, sei lá, bem viver aqui da banquinha. Uma é que tudo que eu digo, eu vou desdizer. E se vocês forem levantar do tempo que eu dizia coisas no Quinquilharia, o que eu vou dizer hoje é diferente do que eu já disse no Quinquilharia. Se não for assim, eu tô abrindo uma Bíblia e repetindo, né? Então, tudo que eu disse, eu vou desdizer. E no futuro breve, talvez eu diga de jeito diferente. O segundo é que Dona Débora é só uma voz. Dona Débora não é manual, Dona Débora não é as regras do jogo da vida acadêmica. Então, não me usem de voz de arbítrio com quem vocês tiverem confusão. É só uma voz, assim, uma ideia de como eu estou fazendo. E o final é que... É claro, gente, que é uma exposição aqui de 1 hora. Eu vou errar, vai ter coisas que eu vou dizer, eu disse isso. E aí a gente vai se ajeitando, vocês vão perguntando, vão dizendo, mas Débora, isso e aquilo, e aí eu vou me ajeitando. A gente vai até em torno de 5h40 com a minha falação. Eu vou desligar os comentários e eu preciso muito que vocês façam perguntas, porque quando abro os comentários é super bacana ver se vocês têm pergunta, comentário, ideia, algo que passou, algo que eu não expliquei. Então, eu vou desligar os comentários agora, são 5h08, em torno de 5h40 eu volto com eles, mas aí já para vocês dizerem alguma coisa que funcionou ou não funcionou. Mas de verdade, meu cabelo tá parecendo da Mafalda, eu tô vendo agora. Mas vamos lá. Vou até desligar o comentário antes de ouvir o que ele está aparecendo. Vamos lá, os nossos 2 temas de hoje. Um é assumir que nós temos limites da língua portuguesa no gênero, né? Qual é os limites dessa língua portuguesa pela gramática? Nós temos uma regra da gramática que diz que o masculino, ele é o neutro, ele é o universal e ele é o plural. Isso, por mais que possam ter gramáticas alternativas, essa é a norma culta. Nós vamos falar o homem, né, o sujeito de pesquisa, e aí nós começamos a inventar coisas como a sujeita, ou vamos encontrar alternativas como a participante, para tentar violar algumas das coisas que a gramática nos antecede, né? E ela não nos antecede numa neutralidade. Ela nos antecede dentro de uma norma que é uma ordem política, que está na língua, e que aí uma das nossas grandes lutas na escrita é com isso que se faz passar por neutro, se faz passar como as palavras disponíveis
mas que elas estão colonizadas com o racismo, que elas estão colonizadas com o sexismo, que elas estão colonizadas com a colonialidade do poder. E nós podemos dar vários exemplos. Hoje eu vou dar simplesmente o da declinação de gênero, né? Como usar o homem, o ser humano, e a hora de botar um feminino, e como trabalhar o plural. Então, quando, como, para quê e para quem obedecer, seguir essas normas, onde, como, para quê e para quem se insurgir contra elas, e como partir da afirmação de que não há neutralidade na escolha das palavras, mas eu só vou falar hoje da declinação de gênero e da sua voz textual. A sua voz textual, ela pode ser desde coisas como discute-se na literatura, pode ser este artigo analisa, pode ser eu analiso, ou nós analisamos. Vocês vão encontrar essa multiplicidade de opções. Alguns são tradições em um campo, outras, os campos se permitem um trânsito. Eu vou assumir que você tenha alguma liberdade no seu programa de pós-graduação ou de graduação, ou com a sua editora, se você estiver escrevendo, ou se você escreve para o seu blog, de usar o feminino, masculino plural, feminino plural, o arroba, o a barra, e que nós juntos estamos pensando quais dessas escolhas e aonde. Se esse não for o caso do seu programa de pós-graduação, do seu programa de graduação, a minha primeira sugestão é que se juntem os alunos para ter alguma norma, peça isso, para que essas variações da norma possam ser reconhecidas, para que você não fique dependente da banca que vai dizer que coisa fora do normal, tem um arroba aqui, tem a barra aqui, você falar em primeira pessoa. Não considere que isso é menor. A não ser que você controle muito bem a sua banca, esse é um momento de julgamento. Se isso não está pactuado, que pode ser o que as criações que o seu texto permitam, porque alguns textos não precisam enfrentar essas dúvidas de representação, né, da voz autoral. Briga por esse espaço, porque esse espaço pode proteger muita gente depois de você, e pessoas que não vão ser capazes de construir uma banca que vai aceitar experimentos textuais sobre voz ou declinação de gênero. Então, minha primeira recomendação seria: brigue pela norma no seu programa. Ela pode ser uma norma muito simples, dizendo que se reconhece o eu, o nós, o sujeito indeterminado, e que na tentativa de inclusão de gênero se aceita o que for. Eu fiz uma sugestão que vocês dessem uma passeada em coisas que eu já escrevi, para vocês verem o quanto eu já usei todos esses experimentos textuais que estão aqui. Eu nunca usei alguns. Eu nunca usei arroba nos meus textos acadêmicos. Eu nunca usei a barra, que é onde eu me lembro, do tipo todas, barra, OS. Acho que eu nunca usei, ou que eu me lembre. Porque, por duas razões. Uma razão política, até recentemente, o que eu ouvia das minhas colegas cegas, era que os ledores, os programas de computador, eles ficavam muito confusos quando surgia uma arroba, quando surgia uma barra. Eu sugiro muito que vocês façam esse experimento. Muitos celulares, muitos computadores permitem essa ferramenta de pedir para ler uma notícia. E alguns não conseguem, muitos não conseguem ler a hora que a arroba aparece como o marcador da variação de gênero. E isso provocava uma interrupção na leitura para quem precisa dessas ferramentas eletrônicas para leitura. Então eu nunca usei, aqui eu estou sendo super ousada, até onde eu me lembro, eu nunca usei o arroba nem a barra.
E quando eu escrevi Carta de uma Orientadora, eu fiz uma epígrafe, uma aberturinha em que eu dizia subverta a língua portuguesa usando aquilo que está disponível dentro da língua, mas tente não usar o arroba, tente não usar a barra. Ali eu fui bastante prescritiva. Era uma razão em torno das leitoras cegas, que usavam os ledores de computador, mas também estética. Eu queria fazer aqui uma provocação estética. Se vocês puderem, se vocês estiverem aí na frente de vocês, uma página que tenha arroba como o lugar do O ou o lugar do A, olha essa página neste momento, se vocês conseguirem abrir em algum computador ou algum texto. Vai ser a primeira coisa que você vai olhar, porque ele se destaca no texto. Ele ganha uma evidência tipográfica. E a minha pergunta para você é se você quer que isso seja a primeira coisa a ser vista no seu texto. E se você usa isso muitas vezes, o seu texto vai ser todo ocupado por esse marcador tipográfico que é o que salta os olhos a você. O mesmo com a barra. Aquilo que seria uma subversão e que ela não precisa gritar tanto. Há um livro que eu posso colocar aqui depois a vocês, é um livro muito divertido sobre qual é o lugar das pontuações, do ponto, das aspas, da exclamação, da interrogação na nossa escrita e a barra. E nós pensamos muito pouco sobre como esses sinais de pontuação, eles são não só sinais de respiração, mas de comunicação para quem nos lê. Todas as vezes que nós colocamos aspas, por exemplo, ele chama que são trombetas. Você está pedindo à sua leitora para dizer pare, fique atenta, não sou eu mais que estou falando, é outra pessoa que está falando. Por isso eu coloco as trombetas. Exclamação, eu não me lembro, estou fazendo uma digressão aqui, tá, gente? Eu não me lembro de eu ter usado exclamação em textos meus. Porque a exclamação, ela é quase um grito. Ela é uma afirmação tão enfática que você precisa dizer: me siga no meu argumento com o sinal que eu estou dando, que eu estou chamando sua atenção. E eu acredito que, especialmente na argumentação acadêmica, a força dos nossos argumentos, eles estão nos conceitos. Eles não estão nem nos advérbios, nem nos adjetivos e talvez não no exclamação. Mas eu estou aberta a pensar. Eu não me lembro de ter usado exclamação. E muito menos várias exclamações. Algumas pessoas fazem assim. Drrr. E isso é muito comum, né, na comunicação, no espaço virtual. Mas o que ela significa? Ela é um grito, como botar uma caixa alta. Faz um segundo teste para ver como a tipografia importa. Quando você negrita um texto, é a primeira coisa que você vê. Você abriu a página, a primeira coisa que você vê é o negrito. O que você quer fazer com isso? Nós podíamos fazer uma banquinha sobre pontuação, sobre tipografia. Se vocês acharem que faz sentido, é uma que eu vou adorar. Eu posso botar algumas leituras, porque tudo isso... Eu leio muito, nunca escrevi nada, mas eu leio muito sobre isso. Então, vamos lá. A barra, então, e o arroba, ela não só elas interrompem uma leitura de uma máquina, como elas são as primeiras coisas a chamar a sua atenção. E ela é uma subversão fora da norma. E vocês vão ter arguidores, gente. Vocês vão ter leitores que vão parar a leitura e vão dizer: não vou ler isso não. Não vou ler isso não, porque eu não aguento essa barra, olha a quantidade de barra nesse texto, eu não aguento quem faz arroba, essa fanática doida, sei lá como é que chama, que faz isso de colocar arroba. Então, toda insurgência sobre essa regra neutra e do masculino, ela precisa ter uma clareza sobre quem é a sua audiência. E você vê aonde você quer subverter. Se você quer subverter o pensamento, o argumento, a estética ou essa peça de disputa. Você pode dizer que você quer todos, mas a minha provocação é
Qual é a que importa para você naquele momento e que barreiras você quer ultrapassar naquele momento. Então eu dou um exemplo, vou começar a dar os meus exemplos a vocês. Na Pesquisa Nacional do Aborto, que é um estudo que nos últimos dias foi muito comentado com a história horrível da menininha, ele é um estudo demográfico. Nós fizemos uma coleta de dados no Brasil urbano. O resumo tem duas vozes. Diz, apresentamos os resultados. É um nós coletivo, porque nós éramos 3 autores. Éramos eu, o Alberto Madeiro e o Marcelo Medeiros. E ainda no resumo diz, a pesquisa se baseou. Eu queria provocar esses dois momentos no mesmo resumo. Apresentamos os resultados. Apresentamos. Veja o verbo e veja o sujeito oculto aqui nessa oração. É quase que essa é a voz mágica da ciência, quando ela diz, eu estou aqui apresentando algo que foi coletado. E a pesquisa se baseou em outro momento mágico, em que a ciência usa suas linguagens de neutralidade. E novamente eu queria fazer um parêntese aqui. Todos vocês sabem aonde os meus pés estão no mundo, numa pesquisa sobre aborto. Não é onde talvez muitas digam a favor do aborto. Vocês também não vão me ouvir falar essa frase. O que eu falo sobre o aborto é que eu acredito que nenhuma mulher deve ser presa por aborto. O que eu digo é que a descriminalização é um cuidado em saúde. Essas são as minhas teses analíticas. Vocês podem me dizer, mas você não é neutra como cientista. Eu nunca disse que eu era neutra. Eu escrevi um artigo falando sobre a diferença entre confiabilidade na ciência e neutralidade. Se vocês quiserem, eu coloco ele aqui. Eu não sou neutra. É muito melhor para vocês virem a essa banquinha e dizerem, é uma mulher lá, uma dona lá feminista. Vocês sabem de onde eu parto e de onde eu quero chegar no mundo. Agora, o que eu desafio cada um de vocês é a dizer se eu sou ou não confiável em como eu uso a ciência. Isso não quer dizer que eu não possa errar. Há momentos que eu posso errar numa definição de uma amostra, numa compreensão de uma evidência, de um dado de pesquisa. Não tem dúvida que eu posso errar. Mas a confiabilidade é dada do quanto eu apresento as minhas regras do jogo para a construção de um argumento acadêmico. Então, a PNA, Pesquisa Nacional do Aborto, nesse estudo, ela tem talvez metade da composição do artigo e a descrição do método. E vocês vão ver que nos métodos foram outras coletadoras que coletaram os dados. Foi um grupo externo a nós que coletou os dados. Isso é o que oferece a confiabilidade no método, na possibilidade, neste modelo de fazer ciência, que alguém reproduz o estudo. Agora, daí a dizer que eu sou neutra, duvide do pesquisador, e aqui eu uso masculino, vejam como é que eu estou brincando com os nossos dois temas, né? Movendo os dois temas de hoje, que entram numa sala de aula, que entram num debate de pesquisa e não apresentam seus lugares no mundo. Eu não preciso nem usar categoria analítica, especialmente do Jamila Ribeiro, é uma das grandes elaboradoras desse conceito dentro do feminismo negro, lugar de fala. Eu não estou nem indo tão longe no lugar de fala, eu estou dizendo as suas localizações das perguntas que você faz ao mundo. Eu faço as perguntas ao mundo sobre as mulheres que fazem aborto. Há um ecossistema de questões relacionadas a isso, das quais eu não faço e outras pessoas vão fazer. Vocês sabem as perguntas que eu faço. E a partir de que locais, a que espaços éticos sobre esse tema eu estou. Isso não é ser neutra, mas isso não significa não ser confiável. Mas isso não significa abdicar da linguagem acadêmica de confiabilidade. Então, ao usar, apresentamos os resultados, a pesquisa se baseou,
Esse era um momento, em um estudo, que é um estudo demarcador no Brasil sobre o tema do aborto. Ele ganha um prêmio importante da Organização Pan-Americana de Saúde, de melhor estudo de saúde pública das Américas. Eu digo isso apenas para dizer que ele está no núcleo duro do que se chama a ciência, e é importante seguir o jargão, a comunicação, a forma de falar da ciência. Então aqui eu não usei nem Alberto Madeiro, nem Marcelo Medeiros, outras formas, não usamos arroba, não, nós fizemos uma frase dizendo, aqui se entenda mulheres, pessoas, e fomos adiante. Há um enorme debate sobre gênero que nós poderíamos fazer. Nós não fizemos nesse texto, porque nós queríamos um objetivo, apresentar a magnitude do aborto. E nós terminamos o artigo dizendo, os resultados indicam. Essa é a linguagem mais científica, tradicional possível. Mas ela é uma linguagem de poder. E nós usamos neste momento. E ele é um estudo que faz um giro importante a partir de outros estudos no Brasil. É cumulativo o conhecimento. Nós não inventamos isso sozinho, nem a técnica, nem os estudos, é uma revisão de literatura sobre quem é a mulher que faz aborto no Brasil. Então, ainda sobre esse estudo, nos últimos dias, quando eu fui ao Supremo Tribunal Federal, exatamente 2 anos atrás, nas audiências públicas sobre aborto, eu apresentei largamente os resultados desse estudo. Essa minha apresentação, que tem 13 minutos, imaginem, mais de uma década de pesquisa se resumiram a 13 minutos. Então, nunca achem que os seus 10, 20 minutos de apresentação da sua monografia, da sua dissertação, da sua tese para uma banca é pouco. Não, ele pode ser decisivo. E quanto mais precisa você for, mais breve no uso do tempo, mais eficiente você pode ser. Nos últimos dias, a Mídia Ninja fez uma divulgação dessa apresentação. Ela é uma apresentação árdua, é dados científicos, assim, 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez um aborto, assim que foi feita a pesquisa, tudo ali. Em uma semana, talvez, teve 2 milhões de views. Eu não sei se são 2 milhões de pessoas, mas pelo menos 2 milhões de views, né? Pode ter mais de uma pessoa vendo mais de uma vez ou várias pessoas vendo juntas. Nunca 2 milhões de pessoas leriam um estudo meu. Ali, se vocês verem esse vídeo, e eu sugiro que vejam rapidamente, talvez para crescer mais de 2 milhões, né? Mas não é por isso não. Vocês vão ver que eu falo os senhores. Eu me dirijo às pessoas que estão naquela sala, no masculino, chamando de senhores. Porque estou me dirigindo ao poder da corte, ao poder patriarcal que prende. Ele é masculino. Se aquele momento eu falasse as senhoras, eu falasse as mulheres que estão aqui, eu seria lida, interpretada, escutada, como falando só para um grupo. E ali eu queria a tradição da gramática, o poder do masculino plural a meu favor, e para nomear ainda o poder masculino. Fazer de outro jeito seria contra mim e contra a tese da qual eu queria sustentar naquele momento da corte. Então, o que eu queria dar com esse exemplo é que, ao mesmo tempo que no artigo eu usei uma linguagem, se vocês querem, tão formal, tão tradicional da ciência, ao apresentá-lo na oralidade, em um momento muito formal, que era a audiência pública, eu usei os senhores para me dirigir à audiência. Isso já é muito diferente, eu ainda tenho 15 minutos antes de abrir, de um outro artigo que eu queria muito que vocês olhassem. Parece que eu estou mendigando para vocês olharem as coisas que eu já escrevi. Não é isso não, é porque está tudo aberto e aí eu consigo responder melhor sobre o que eu já fiz, inclusive para ver o que eu fiz de bacana ou de errado, né? Esse artigo foi uma pesquisa que eu fiz com a Luciana Brito. Ela é uma psicóloga. Vou dizer que ela é uma psicóloga fajuta, igual eu sou uma antropóloga fajuta, que fez doutorado em bioética, e ela vai dar uma aula no curso da Rosana Pinheiro sobre revisão de literatura. Eu recomendo muito vocês olharem.
Mas nós escrevemos juntas sobre Zefinha. Zefinha é uma senhora idosa que em 2015, quando nós escrevemos o artigo sobre Zefinha, e eu fiz um artigo sozinha sobre métodos, ela tinha 39 anos abandonada em um manicômio judiciário. Já tinha 40 anos, entenda, mas um pouco é a minha idade, abandonada em um manicômio judiciário. A história de Zefinha vocês podem encontrar no artigo que está no Cielo, está aberto. O Cielo é essa biblioteca virtual, um projeto magnífico brasileiro. E são 2 artigos, um conta a história de Zefinha e o outro faz uma análise das questões éticas sobre nomear Zefinha. Diferente do debate que foi feito essa semana sobre a menininha, em que nós não podemos nomeá-la, em que não nomeá-la é protegê-la. Quem a nomeou violou uma regra básica de proteção às crianças. Mas no caso de Zefinha, e nós partimos sempre do acelerador, que não nomear é proteger, no caso de Zefinha, eu fiz um artigo que se chama O Nome do Abandono, está no Cielo, em que eu disse nomear é protegê-la. Não nomeá-la é mais uma vez abandoná-la e silenciá-la. Neste artigo, eu abro dizendo, este artigo discute, mas eu digo logo em seguida, essa é a primeira linha, este artigo discute, mas eu digo logo em seguida, minha tese é de que, por que será que eu fiz isso? Eu estava aqui, ao nomear Zefinha, disputando saberes psiquiátricos, saberes penais, saberes de direito civil, saberes do campo da ética em pesquisa, que tem uma presunção nesta matéria de que não nomear é proteger. E aí eu fui para o confronto para dizer, eu não vou aqui usar os privilégios de outros jornalistas, eu tenho registro de jornalista, então eu poderia simplesmente fazer uso do meu direito de sigilo de fontes como uma jornalista e dizer o sigilo, a apresentação, cumprindo os requisitos legais e nomear Zefinha por esta via de uma jornalista. Mas eu disse, eu não quero ir por aí. Eu quero ir como uma pesquisadora e como uma cientista, dizer por que é meu dever nomeá-la. Então, se vocês olharem esse texto, a última sessão se chama Ela, Zefinha. Eu digo, só uma mulher que naquele momento estava quase 40 anos, abandonada em um manicômio judiciário. E vocês podem levantar a mão e me perguntar, o que ela fez? Para quem importa, para saber se há justo na prisão, o arquivo não sabia se ela tinha ameaçado alguém. O arquivo, que é o dossiê que justifica por que alguém está preso em um manicômio judiciário, onde estão as pessoas em sofrimento mental que cometeram algum ato infracional, algum crime, um mal feito, como disse Foucault, são os loucos infratores, não sabia se ela tinha pego uma caneta e dado uma furadinha em alguém, se ela tinha ameaçado alguém, ou se tinha sido uma tentativa de homicídio. Eu posso aqui abrir e dizer, né, uma decisão da Suprema Corte diz que ninguém pode ficar em prisão mais de 30 anos. Não preciso discutir isso. Ela estava há 39 anos. Ela entrou ali aos 18, 19 anos. E era uma senhora. Não nomeá-la era, mais uma vez, transformá-la em um número. Só que ela não podia ser um número, porque ela era ela. Só existia ela há 40 anos, abandonada em um manicômio judiciário. Neste artigo, eu começo dizendo este artigo, mas eu digo, minha tese é, porque eu estou atravessando diferentes campos e chamando para um debate. Então eu fui com lei de acesso à informação, eu fui com o campo do direito penal, do direito civil, eu fui com o campo da ética em pesquisa. Se vocês forem para outro exemplo em que eu pedi que vocês passassem os olhos, foi o livro Plágio, com Ana Terra, e o livro Carta, de uma orientadora, com mosca hoje aqui. Em Plágio, eu escrevi no masculino plural com Ana Terra.
Em carta, eu escrevi no feminino. Não é nenhuma provocação com os homens, mas é uma provocação com os homens. É que a ciência ela é majoritariamente masculina. Se ela é majoritariamente masculina, até que me provem o contrário, com algum estudo de quem são as pessoas que fazem plágio, os plagiadores devem ser no masculino, né? Eu não consigo imaginar porque há alguma razão para os plagiadores estarem no feminino se a ciência é majoritariamente masculina. Então, a gente escreveu um livro masculino. O que aconteceria com o meu feminismo de escrever no feminino se eu escrevesse as plagiadoras? O mundo ia ler e ia dizer, ela está falando que quem faz plágio é mulher. Entendem? Seria contra algo que não era a tese do livro, porque a questão de gênero, nós não fizemos um recorte sobre isso, era um livro sobre integridade acadêmica, mas ele poderia atravessar as pessoas lendo e dizendo, ela está falando, a Terra está falando, que mulher é quem faz plágio. Poderia ter um desastre aqui, numa tentativa de subversão da língua, pela mera subversão da língua, neste momento. Então nós escrevemos o livro inteiro no masculino. Quando vocês vão para a Carta de uma Orientadora, eu escrevi no feminino. Eu digo eu escrevendo para mulheres. E o livro teve ilustrações de uma artista venezuelana brasileira chamada Valentina Fraiz. Junto com ela e com Gisele Carino, que é uma cientista política argentina, nós mantemos um álbum aqui no Instagram que se chama Mulheres em Tempos, Women in Times, em que ela faz as ilustrações. Lá pela, sei lá, que número de edição desse livro, que esse livro foi editado de uma maneira comunitária, foi editada com a Anis produzindo, o dinheiro inicialmente era meu, e era uma coisa que eu comecei dizendo, eu todo semestre repito as mesmas coisas para as minhas alunas, para os meus alunos, e olha esse possessivo engraçado, né, minhas alunas, para as alunas, para os alunos, e como será que eu posso fazer algo que eu conte a mesma história, mas eu faça esse processo cumulativo? E aí foi onde eu escrevi Carta de uma Orientadora. E eu fiz um feminino. E lá pela, sei lá que número de versão do livro, sei lá, ele era vendido a R$10, gente. Aí ele esgota. Por isso que eu falo, para tentar buscar o PDF, e as edições subsequentes todas foram a Anis que pagou, ele nunca fez dinheiro. A Valentina fez ilustrações. E na capa tem a mim sentada, que a Valentina imaginou, com os meus 2 cachorrinhos da época, que já morreram, e aí já vieram 2 novos, sentada, assim, sei lá, com um monte de livro. E eu já tive aluno que botava papel, porque ele dizia, Débora, não dá pra eu andar com esse livro na rua, porque é um livro de menininha, e você ainda fala no feminino. Eu já tive colegas, gente, assim, super bacanas, que diziam, Débora, eu queria indicar esse livro, mas você fala no feminino. Não dá para eu indicar para os meus alunos lerem. Eu escreveria de novo ele no feminino, mas eu tô perdendo leitores, entenderam? Eu tô perdendo... Vocês podem dizer, que masculinidade frágil. Tudo bem, pode ser tudo, mas... Eu não sei se todas as horas a gente quebra o patriarcado, né? Aqui eu queria. Então, quem não aguenta ver lá os desenhos da Valentina, desenhos no sentido porque tem uma estética pálida, de cores de uma aquarela, é muito feminina a pegada dela, escrita no feminino com aquela capa. Então, eu já tive aluno que cobria e dizia, eu não consigo. As pessoas não podem ver. Que, se alguém tiver aí o livro, depois manda foto, porque eu não tenho mais, né? E ali eu digo, não, eu fui bem normativa. Eu digo, não use arroba, não use barra. Invente uma subversão dentro da língua. E aí alguém perguntou aqui, e o né? Todes. Ele entra com muita força na língua espanhola, né? E ela é uma subversão do masculino plural, com um atravessamento de neutralidade que os leitores leem.
Eu ainda não consigo. Quando eu trabalho muito falando em espanhol e eu uso no espanhol. No espanhol eu consigo fazer isso, mas eu não consigo no português. Talvez seja o patriarcado em mim. Eu consigo fazer o feminino, mas eu não consigo fazer alunes. E eu vou ter que tentar, né? Não consigo escrever um artigo acadêmico fazendo isso. Consigo fazendo no feminino. Mas eu queria dizer que essa é uma solução que derruba a minha regra do ledor. E aí só me sobra uma regra de uma apreciação estética colonizada pela gramática. Entendem? Eu estou aqui assumindo a minha resignação, que eu ainda não consegui incorporar o na escrita acadêmica. E vou para uma subversão do feminino, perdendo algumas vezes leitores. Mas eu não sei o que causaria se eu usasse o Então, aqui a minha pergunta a vocês é que a nossa imaginação, quando nós subvertemos, eu tenho uns 4 minutos, ou quando nós usamos o jargão acadêmico, ela também tem um pedido de imaginação sobre quem vão ser nossos leitores. E isso é tão profundo. Eu tenho feito uma imersão, eu já falei para vocês aqui, da Jarid Arraes e da Conceição Evaristo. Todos os sábados eu tenho 2 colegas, nós 3 juntos somamos 210 anos, os 3 juntos. Eu sei que vocês vão dizer, mas quem é que conta a idade pelo grupo? Mas nós 3 juntos, eles são 2 homens e eu, nós 3 juntos somamos 212 anos. E nós fizemos, desde que começou a pandemia, os 2 presos em casa e né, aqui, nós todo sábado nos encontramos para ler. Então, nós estamos agora saímos da Jarid Arraes, estamos na Conceição Evaristo. E elas 2 fazem essa provocação. Imagine que todas as minhas personagens são negras. Se eu não disser o contrário, imagine que é negra. Essa é uma provocação de imaginação. Assim como é uma provocação de imaginação ao seu avaliador, quando você escreve no feminino, quando você escreve com quando você escreve no primeira pessoa do plural. Então, vê até onde você consegue ir nesse momento que você está sendo avaliada. Ou quando você já está fora dos jogos de avaliação. Porque você está provocando o racismo de quem lê, no nosso caso, o sexismo de quem lê, a norma que se crê neutra e que faz uso da norma culta. Por isso que eu comecei dizendo brigar no seu programa. Eu queria terminar, eu acabei que não falei, eu tinha organizado Cadê Zika, mas eu não consegui chegar aqui. Eu queria só contar uma coisa sobre Zika. Se vocês olharem Zika rapidamente, e na amostra grátis que a Amazon dá para vocês abaixarem e olharem, então não estou pedindo para ninguém comprar livro nenhum, vocês vão ver que na amostra grátis de Zika tem uma cronologia, no Zika em português, em que não tem voz nenhuma. São pedacinhos, excertos de recortes de notícias de jornal ou de pessoas com quem eu conversei. Eu construí a cronologia sem ter a minha voz, só como um recorte da vozes de outros. Ali foi um experimento completamente diferente. Em português, a editora sugeriu que essa cronologia de cortes de vozes tivesse ali, depois da abertura do livro. Em inglês e em japonês, que o livro foi traduzido, o livro abre com essa cronologia de vozes. Eu queria provocar que as nossas escolhas de vozes também dependem, não é da língua só da quem a gente escreve, porque a língua são formas de marcar também, né, audiências, pensamentos, mas
quem vão ser as nossas audiências a cada momento. Se aquela língua tem um pensamento mais linear, uma construção mais linear, ou se ela permite esses retornos que a língua portuguesa, o espanhol permite. E aí, para terminar, nisso de olhar o que estava na Amazon disponível, para que ninguém tivesse que comprar nada, eu fui olhar a Cadeia. E aí eu fui olhar os comentários de Cadeia. Quase todos os comentários ao livro são ruins, são de estrelas ruins ao livro. E eu achei tão curioso, não me doeu de jeito nenhum, mas as pessoas pegavam o capítulo final do livro e a introdução, em que eu dizia como foi que eu fiz aquele livro, que foi ouvindo as histórias das presas sentadas no núcleo de saúde, da qual depois de 3 anos dentro do presídio, na massa, convivendo com as mulheres, eu fiquei durante 6 meses sentadas no núcleo de saúde sem fazer pergunta, e que isso era, cara, isso é genial para mim. Você não fazer pergunta, você ser o que o cinema documental vai chamar a mosquinha na parede, que era a grande fantasia da possibilidade de uma observação neutra, que não é observação neutra, mas era a grande fantasia da história do cinema documental. E eu dizia, mas isso é uma limitação. Eu não perguntei às mulheres. As pessoas pegam aquilo que você descreve como a honestidade do método, como a fraqueza do livro. A minha sugestão para vocês, eu começo a terminar e aí vocês botarem as perguntas, não dá para se intimidar com isso. Se vocês olharem todos esses estudos que eu citei hoje, há uma sessão em que eu digo quais são os limites do que eu fiz. Na Pesquisa Nacional do Aborto, uma sessão. Em Cadeia, uma sessão. Em Zika, uma sessão. Um capítulo inteiro. E que isso não é a parte que você está mostrando a fraqueza para alguém dizer esse livro é ruim porque ela não conversou como ela mesma diz. Não, é aonde você está dando o máximo da honestidade do que o seu percurso metodológico conseguiu fazer. Eu vou abrir, eu pensei que eu não ia sustentar 45 minutos para falar dessas duas coisas, mas falei pra caramba. Me dizem se faz... eu descobri que agora faz pergunta aqui. Olha que bacana. Que coisa sensacional. Nossa, isso é mágico. Quando puder, por favor, nos envie o nome completo do artigo. Prometo. Eu coloco abaixo. Eu vou fazer de novo com o que tá aqui, tá? Eu estou me achando o máximo. No Brasil, o uso do como algumas pessoas dizem, como gênero neutro, não acaba por inviabilizar novamente o feminino? Sim. Sim, né? Porque ele pode ser... Você não falar no feminino, claro que sim. Mas tem momentos em que talvez você falar do feminino não seja o que você quer transmitir como mensagem, seja muito mais você falar de um plural neutro e ele talvez sirva ao invés de ser o masculino. Vou usar mais, tá? Que eu tô adorando. Não, tem gente aqui dizendo bonitinha. Não, gente. Bonitinha não, tá? Minha solução é a seguinte. Mulheres escrevem no feminino, homens no masculino. Assim também reconhecemos que... Eu não consigo ler. Sabe por que eu diria que não, que essa não é uma solução? Porque nós não queremos acreditar na sexagem que nos foi conferida como um regime de destino para a palavra. Assim nós vamos acreditar que a sexagem é um destino, Carol. E nós não queremos, eu acho, né? Eu acho que a gente quer pensar as formas de subversão da criação. Deixa eu ver se tem mais perguntas, só porque eu tô adorando. O Cartas mudou minha vida desde que li e tenho serviço de subscrita acadêmica. Obrigada. Em Estado Vinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Defendo a dissertação amanhã. Escrevo transitando entre a voz neutra da ciência e o eu. Ótimo! Sabe qual é o lugar que mais cabe o eu? Essa pergunta é muito bacana, Danilo. A conclusão. A conclusão é o lugar que mais cabe à volta da sua voz autoral. Ou o prólogo. O prólogo são introdução, se você quiser. A gente pode falar depois um dia sobre a diferença entre prólogo e introdução. Mas são os momentos mais autorais e a conclusão. Mais do que os capítulos de dentro. Deixa eu ver se tem mais algum.
Faço uso da voz passiva sintética em todo o texto. A marca de neutralidade isso é muito comum, né? Analisa-se, foi analisado, analisa-se é o do sujeito indeterminado. Foi analisado. Sim, mas você já viu como ele é passivo? Você mesmo disse passivo. Ele é passivo. Aqui uma pergunta super importante. Os verbos, eles também determinam a nossa força autoral. Quanto a gente está dando força dos nossos argumentos. Os verbos são, juntos com os substantivos, quando eles se transformam em conceitos, a parte mais importante do nosso argumento. Quando você usa a voz passiva, que ela é, por exemplo, na língua inglesa, muito pouco tolerada, você está dando um tom de fragilidade ao seu argumento. Em algumas áreas é o jargão estabelecido, mas pensa sobre isso. O quanto a voz passiva, ela dá o tom de neutralidade, mas ela fragiliza a sua argumentação. Eu vou botar mais uma. Seria melhor usar o todas e todos, por exemplo, mas e o todes? Eu não uso todas e todos. Quando eu vou para a oralidade, eu falo... muito bom dia a todas as pessoas. Me solucionou. Eu faço uma escolha todas as vezes que eu consigo usar o feminino como uma saída dentro da norma, eu assim faço. Mas eu sempre penso que o meu tempo da vida ele é tão curto e o tempo da escuta das pessoas é tão curto que eu preciso encontrar soluções criativas para aquilo que a língua me traz. Eu vou colocar os comentários abertos enquanto eu vejo se tem mais algum... aí ele não me permite ver mais. A etnografia não tem que ser em primeira pessoa? Acho que sim, mas eu não saberia dizer. Isso talvez tenha que perguntar para alguém que é antropólogo, que faz etnografia dentro da norma mesmo, para te responder isso como normativo, entendeu? De tem que ser. Eu diria que sim, todas as que eu fiz em primeira pessoa, mas eu não saberia dizer quais são os experimentos textuais que há para se solucionar a sua pergunta. Professora, como conseguir escrever de forma neutra quando a orientação não aceita essa forma de escrita? Aqui eu tenho duas saídas para você. A primeira, o que eu disse, fazer um acordo coletivo. Todas as vezes que a gente vai, a gente mesmo, discutir com um professor, com uma professora que tem outra compreensão, é ruim, você se fragiliza aquela, né, pode intimidar e a pessoa com uma relação de poder com você. Faz isso coletivamente, como grupo de estudantes. É o melhor que você pode fazer. Fazer como que essas formas de escrita, de norma, de gramática, de pessoa, sujeito que escreve, possa ser aceita no programa. Deixa eu ver se tem mais algum. O português foi a imposição do colonizador. Aí a língua precisa mudar também, sem dúvida. A academia geralmente não aceita nem verbos em primeira pessoa. Será que aceitariam? Aí eu não consigo ler, eu não sei. Se alguém sabe depois de me dizer como é que eu consigo fazer para eu ler todo. Não consigo. Todes inclui pessoas não binárias, que não respondem nem pelo feminino nem pelo masculino, que foi o que a gente conversou. Especialmente se você está trabalhando no campo da sexualidade, essa é uma solução muito importante, né? E que não precisa ser pouco sensível a uma interseccionalidade com pessoas com deficiência. Clico em cima, né? Tá. Escrever alunos e alunas seria mais indicado? Gente, essa é a coisa. Pensa, alunas e alunos. Aí você vai fazer isso 10 vezes numa página. Entendeu? Se você pode usar ativo e passivo na mesma tese. Eu acho que a gente também pode conversar um dia sobre verbos. Eu não sei se eu aguento 40 minutos, mas eu posso tentar. Que é a história de começar uma dissertação, uma tese no presente e passa para o passado. Essa coerência textual é algo bastante importante. Bastante importante. O todos atrapalha as pessoas com deficiência, seria muito importante ouvir. Eu ouvi esses dias, eu fiz pergunta
inclusive numa conversa aqui com a Débora Prates, da qual todos era uma saída. Mas eu acho que pode haver divergência dentre as pessoas com baixa visão e cegas, da qual nós valeríamos ouvir e pensar. Tem dificuldade. As pessoas estão afirmando que tem. Então, Débora, algumas de suas interlocutoras leram seus escritos, o que disseram? Eu acho, Josi, que você está me perguntando interlocutoras como com quem eu fiz trabalho de campo, é isso? Se for isso, isso pode ser uma banquinha inteira. Sobre como compartilhar a escrita com quem, seus participantes, as suas participantes de pesquisa, antes de publicar, inclusive. Se for isso que você perguntou, Josi, dizer aqui, e se vocês acharem que isso vale uma banquinha, a gente faz. Cabe no prólogo trazer a contextualização do porquê assumir o genérico masculino? Sem dúvida, Ana Paula. Cabe uma nota de rodapé, você não precisa nem fazer um prólogo. Para muitas pessoas surgiram essa solução. Se você não consegue resolver esse problema tão grande, mas pelo menos afirma que você tem consciência que é só um problema da língua portuguesa, que você faz um rodapé. Eu estou anunciando fazer um monte de banquinho aqui de tema que certamente vai ter um monte de gente dizer tá errado, mas ok, a gente vai pensando, com isso dos verbos, com isso da pontuação. E aí a gente faz baseado em leitura e quase que uma conversa, né, como uma provocação. Mas eu diria que uma nota de rodapé resolve muitas coisas para muita gente, porque muita gente não está trabalhando com temas que precisem de toda de uma problematização sobre a voz narrativa e a declinação de gênero. É muito ruim usar a primeira pessoa no meio da dissertação. Eu sugiro que você tenha alguma coerência, regularidade no uso da pessoa que você usa no seu texto. Mas escolha sessões em que você vai mudar a voz, a pessoa que fala, entendeu? E especialmente o eu pode surgir na sua dissertação, na sua tese. No passado as pessoas usavam o nós, que era quase régio, que era com um orientador. Se você vai usar o eu, que seja aí na conclusão ou na introdução, tá? Sempre fica salvo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de pergunta. Usar pronomes possessivos são indevidos. Você sabe, Miriam ou Miriam, eu não sei, que os pronomes possessivos me incomodam muito. E ele está tão atrelado na língua portuguesa que você veja que eu falei, minhas alunas, e são pronomes estranhos. É uma força estranha da língua. A mim me provoca. Mas eu não diria que está errado, né? Você dizer minhas participantes, os meus sujeitos de pesquisa, as minhas informantes. Não é um problema. O Anderson está dizendo que não é um problema. O /, também para pessoas que foram alfabetizadas tardiamente, tá vendo? Isso eu nunca tinha pensado. Cara, nada substitui, vou terminar aqui meu 1 minuto fazendo a celebração desse encontro. Nada substitui na vida 500 pessoas pensando juntas. Nada. Eu nunca tinha pensado nisso. Você veja o que é um marcador de classe na nossa vida, né? Isso é um marcador de classe, um marcador geracional sobre um letramento tardio. Porra, super importante, Anderson. De verdade, eu até sim, a vergonha ela não é uma provocador ético importante, mas isso me desafia a uma responsabilidade ética diferente. E certamente eu vou ficar muito mais atenta na vida a isso que você acabou de dizer. Então, gente, com esta aula ao revés, neste momento, a gente termina. Eu sei que no início eu falei sábado, mas hoje é domingo. E eu queria que nos 44 segundos finais a gente fizesse pressão na Karina, para que a Karina mantivesse conosco aqui uma banquinha ao revés aos sábados, mas a gente tem que fazer pressão nela. Gente, um abraço muito grande e vamos fazer pressão lá no Instagram da Karina. Um beijo em todo mundo. O próximo tema é cronograma e eu vou tentar colocar umas referências durante a semana.